Pessoal, boa tarde. Eu me chamo Aline. Hoje eu vou explicar para vocês um pouco sobre o tópico Introdução à Biologia e Introdução à Bioquímica. Lembrando que qualquer dúvida vocês podem mandar mensagem no grupo que foi feito para Biologia, qualquer dúvida que ficar dessa matéria de hoje. Bom, a Biologia é um ramo que estuda a vida. E o que seria estudar a vida, então? Para estudar a vida, a gente precisa caracterizar o que é vida. E eu vou tentar caracterizar para vocês. Todo ser vivo é dotado de célula, e essa célula, dentro dela, ocorrem diversas reações químicas que fazem com que o indivíduo permaneça vivo. Os seres vivos, eles têm composições químicas bem semelhantes entre si, e essa composição química, né, que existe dentro da célula e nos seres vivos, nos órgãos também, nos tecidos, fazem com que eles fiquem vivos. Todo ser vivo tem um metabolismo próprio. O que é isso, metabolismo próprio? Comer, andar, coisas que ele vai precisar fazer para se manter vivo. Ele precisa se alimentar, ele precisa respirar. Isso tudo é graças ao metabolismo do indivíduo. Todo ser vivo tem um código genético, que pode ser DNA ou RNA, vai depender do ser vivo, né, no caso. Uma coisa que eu esqueci de falar das células, que a célula ela pode ser eucarionte ou procarionte. Existem seres vivos que possuem células procariontes, que não possuem núcleo, né, para revestir o material genético. E existem seres vivos, no caso nós, seres humanos, que possuem um núcleo para revestir o DNA. O código genético ele é responsável pelas características do ser, além de comandar o metabolismo, né? Tudo que acontece dentro do ser vivo é o DNA ou RNA que vai comandar aquilo ali. Todo ser vivo tem um crescimento. A nutrição, né, gente, que é bem importante saber que existem seres vivos que produzem o próprio alimento e existem seres vivos que precisam de retirar o alimento da natureza. No caso, os que produzem o alimento são chamados de autotróficos, que são as plantas e algumas algas, e os heterotróficos, que precisam retirar o alimento da natureza, que no caso dos mamíferos, dos répteis, das aves, todas as outras classes de seres vivos que não são plantas e nem as algas são heterotróficos. A reprodução ela pode ser assexuada ou sexuada. A reprodução assexuada, o indivíduo faz uma cópia de si mesmo, sem precisar de sem precisar de um parceiro sexual. No caso das bactérias, por exemplo, elas replicam o seu material genético, replicam todas as organelas e formam uma célula idêntica à célula-mãe. Isso é uma reprodução assexuada. Já na reprodução sexuada, é necessário que haja troca de gametas. Precisa do gameta feminino e do gameta masculino. Quando os dois se juntam, formam os cromossomos, que vai dar origem a um outro ser vivo. Bom, os seres vivos também possuem variabilidade genética. A variabilidade genética acontece sem que eles percebam, tá? O próprio DNA do ser vivo sofre variabilidade genética, não é uma coisa espontânea, não é uma coisa que o ser vivo quis fazer, no caso. Os seres vivos são dotados de movimentação também, ou seja, para correr atrás do alimento, para correr atrás de parceiros também. Muitos seres vivos, para se reproduzir, necessitam chamar a atenção de um parceiro, e é graças ao movimento que eles fazem isso. Os seres vivos são dotados de mutação. Como eu disse para vocês, as mutações não são coisas que eles querem que aconteça, são coisas inerentes à natureza. Por exemplo, ficar exposto muito tempo ao sol pode acontecer de ter uma mutação no material genético, mas não necessariamente o indivíduo quis aquela mutação, tá certo? Os seres vivos, eles evoluem
Eles possuem adaptação a determinado ambiente, eles conseguem se adaptar a determinado ambiente. Os que não conseguem são descartados e todo ser vivo consegue deixar descendentes férteis, que é isso que vai fazer com que eles continuem que eles continuem perpetuando a espécie deles. É necessário que haja a hereditariedade para que haja mais seres vivos para continuar perpetuando a espécie. Bom, a respeito da bioquímica, gente, a bioquímica eu fiz um esquema aqui, mas como eu disse, se vocês não entenderem, vocês podem mandar as dúvidas, eu respondo tranquilamente. A bioquímica é o ramo dentro da biologia que estuda a química nos seres vivos. Como eu disse para vocês, os seres vivos eles possuem uma composição química. Hoje a gente vai estudar, eu vou tentar falar para vocês dentro da célula como que funciona. E hoje vai ser uma introdução, porque a gente precisa separar os tópicos para dar uma aula mais detalhada. As células, galera, elas possuem uma complexidade. Dentro da célula ocorre respiração celular, ocorre nutrição celular e algumas reações que fazem com que o ser vivo fique vivo, acontece dentro da célula. Bom, já que a gente está falando de bioquímica, a gente precisa falar dos elementos químicos que compõem os seres vivos. 98% dos seres vivos são compostos por esses elementos químicos aqui. Claro que existem mais elementos químicos, mas 98% do ser vivo é formado por esses elementos químicos, que são carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Para ficar mais fácil de vocês memorizarem, vocês podem memorizar a sigla, a palavra, né, CHOMPS, que aí fica fácil. Todo ser vivo tem esses elementos químicos que vão formar água, proteína, lipídio, carboidrato, ácidos nucleicos e outras substâncias. Esses elementos químicos se juntam para formar essas substâncias que o ser vivo necessita para sobreviver. A maioria, a água é muito abundante nos seres vivos e esses tópicos das substâncias que compõem o ser vivo, a gente vai precisar estudar eles a fundo um pouquinho, falar de cada um deles. Galera, eu espero que eu tenha contribuído para ajudar vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar no grupo da biologia, tá certo? Um forte abraço para vocês.